Olá, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos agora à segunda parte final do nosso estudo sobre o anjo de Apocalipse 18. Se você ainda não viu a primeira parte, busque aí e estude então aqueles 3 primeiros tópicos. Aqui rapidamente vamos recapitular. O primeiro tópico que analisamos e vimos as provas de que no alto clamor do terceiro anjo é que o quarto anjo vem. No segundo tópico, vimos que o alto clamor do terceiro anjo ainda não ocorreu, por isso então que o quarto anjo ainda não veio. Está reservado para um momento depois do decreto dominical ser sancionado. E também no tópico 3, vimos de maneira resumida sobre as evidências da literalidade dos anjos de Apocalipse 14 e a iluminação de toda a terra por eles também, e não apenas pelo quarto. E agora, nesse quarto tópico que temos para estudar, vamos ver que a mensagem do alto clamor do terceiro anjo, ela se deu em 1888. O texto que tem como base isso é do Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 362 e 363. E vamos ver então como conciliar as evidências já apresentadas no estudo anterior, mostrando que o alto clamor é apenas depois da lei dominical ser aprovada, de acordo com o texto do sexto testemunho, também da meditação perto do céu. E agora este texto que nós vamos ver qual que é a referência que ele faz. O texto foi publicado na Review Herald de 22 de novembro de 1892. Diz assim: que todos os que alegam crer que o Senhor virá em breve examinem as Escrituras como nunca dantes, pois Satanás está resolvido a tentar todos os artifícios possíveis para manter em trevas as almas e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Tome todo crente a Bíblia com oração fervorosa, para que seja esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, a fim de que possa conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviou. Buscai a verdade como a tesouros escondidos e decepcionai o inimigo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Pois é a obra de cada um a que veio a mensagem de advertência exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo, como foi revelado em tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício dos filhos dos homens. Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. Se quiserdes ficar firmes, através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de sua justiça que ele atribui ao pecador arrependido. Então vemos que devemos considerar por partes esse texto que ele nos revela e juntar as evidências. O texto fala de um tempo de prova que subentendemos seja uma referência à crise final da história terrestre que estava diante deles. Ainda que Ellen White não diga explicitamente que a mensagem do alto clamor começou, mas diga simplesmente ser o alto clamor, porém é isso que devemos concluir da leitura, pois é dito que é na revelação da justiça de Cristo que começou o alto clamor. Então essa distinção é muito importante fazermos, senão entrará um texto em choque com o outro. Não pode o alto clamor já ter ocorrido naquela época, uma vez que temos evidências em relação que ele vem depois da tempestade da perseguição, depois de expedido o decreto, como já lemos na primeira parte. Mas aqui então, vemos que
que ela declara: o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Ela está se referindo à proclamação em alto clamor da mensagem do terceiro anjo? Não, ela não está se referindo a isso. Ela está se referindo à mensagem do alto clamor, que já foi dada à igreja. Então, a revelação da justiça de Cristo foi dada naquele momento, em 1888, e com essa mensagem era o suficiente. Se a igreja tivesse aceitado essa mensagem, o que não ocorreu, então eles poderiam agora já proclamar a mensagem do terceiro anjo de forma completa. O ponto que faltava da justiça de Cristo agora já tinha vindo. Portanto, eles tinham a mensagem do alto clamor, a mensagem da justiça de Cristo, que deve ser levada de uma extremidade à outra da terra. Vemos então que havia se iniciado a mensagem, que trazia uma mensagem correta com equilíbrio de fé e obras, quanto à salvação, e de fato não tem relação com a proclamação. Mas se eles tivessem aceito a mensagem, aí sim a mensagem do terceiro anjo, a mensagem teria se avolumado até chegar em alto clamor, e aí o quarto anjo teria vindo. Nada disso aconteceu, porque a mensagem foi rejeitada, foi desprezada. Essa mensagem do terceiro anjo. Sobre isso, Ellen White comenta, inclusive, ao dizer, então, no livro, na coletânea, Manuscript Releases, volume 14, página 111, um texto de 1892, ela diz que era plano de Deus que os atalaias se levantassem e com vozes unidas apresentassem mensagem definida, dando à trombeta o sonido certo, para que o povo todo ocupasse o posto do dever e desempenhasse a parte que lhe competia nessa grande obra. Então, a forte e clara luz daquele outro anjo que desce do céu, com grande poder, teria enchido a terra com sua glória. Dessa maneira, nós vemos que era plano de Deus, sim, se cada um tivesse se colocado no seu posto de dever, dada a mensagem definida, aí sim, então a forte e clara luz daquele outro anjo teria vindo e teria enchido a terra com sua glória. É devido a eles terem frustrado os planos de Deus que o outro anjo não veio. O texto, ele é muito claro nesse sentido. Então encontramos evidências, que a obra do terceiro anjo ela progride para mais poder, como nós já lemos anteriormente na parte 1, e que é progressivo, iluminando cada vez mais o povo de Deus em relação à verdade presente, como nós encontramos lá no 5º Testemunho, página 383, Testemunho para Ministros 488, Mensagens Escolhidas, volume 1, 190 e 191, ainda que isso tudo muitas vezes não seja correspondido à altura pelo seu povo, tal como está relatado no 1º Testemunho 353, 7º Testemunho, página 17, que mostra que, a despeito dos representantes muitas vezes ficarem aquém, Deus ele manda a luz e sempre pelo menos uma minoria aceita e progride na luz enviada pelo anjo. O assunto principal do texto em questão que nós estamos analisando, do Mensagens Escolhidas 362, 363, é o dever nós de apresentar Jesus perante o mundo como a Bíblia o revela. Ainda é realçado no final da leitura que nós fizemos que no tempo de angústia, que se entende ser o mesmo tempo de prova também relatado antes, subsistiremos se conhecermos a Cristo e tivermos se apropriado de sua graça. Então Ellen White nesse texto, como em muitos outros, coloca Cristo, nosso Salvador e modelo, como mensagem central e de maior importância. Então, como nós vimos lá no tópico 3, no texto do 6º Testemunho, página 19,
onde é afirmado que essa mensagem soará por toda a terra. Esse é o objetivo. Muitos entendem, e é um outro trecho importante de ser analisado, quando fala que o princípio da luz cuja glória há de encher a terra é uma referência ao quarto, mais uma vez remetendo àquele equívoco de achar que é só o quarto que tem esse papel. O índice escriturístico do Mensagens Escolhidas, também, que muitas vezes é usado como uma prova, mas é algo feito por humanos, diz o mesmo, que seria uma referência ao quarto. Porém, é deveras temerário usar ele, já vimos que ele é falho. Por outro lado, tal como já estudamos também, o terceiro anjo, ele também encherá a terra com sua luz, e vemos que a justiça de Cristo é a mensagem do terceiro anjo. Vamos repetir aqui mais uma vez esse ponto. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. E no Testemunho para Ministros, página 89, Ellen White fala também qual a mensagem a ser dada nesse tempo. É a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz, que luz? A luz da mensagem do terceiro anjo, mensagem para esse tempo. Ela diz, mas essa luz que deve encher toda a terra de sua glória tem sido desprezada por alguns dos que pretendem crer na verdade presente. Cuidai de como a tratais. Então vemos aqui de maneira evidente que a referência ao texto princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra faz referência justamente à justiça de Cristo, mensagem do terceiro anjo. Mas aí alguém pode questionar, mas como pode ser o princípio da luz? Então, sendo que o terceiro anjo já estava em atuação desde 1844. Então esse ponto é importante de nós destacarmos, que já comentamos na parte final da primeira parte, onde nós analisamos o fato, por exemplo, da reforma de saúde, que ainda que o anjo já estivesse atuando desde 1844, só em 1863 o braço direito da mensagem do terceiro anjo, reforma de saúde, veio. Assim como, então, a parte referente à justiça de Cristo, que era a mensagem do terceiro anjo, só veio em 1888, ou nos arredores daquele ano. Como bem sabemos, Wagner e Jones já começaram a pregar ela um pouco antes disso. O auge, então, o momento solene que a igreja deveria ter aceitado a mensagem na Conferência Geral de Minneapolis, não ocorreu da maneira que Deus intentava. Vemos então desse modo que o Adventismo entendeu, uma minoria aceitou essa mensagem sim da justiça de Cristo, uma pequena parte, e aquele foi um tímido princípio da luz que soará um dia em todo o mundo. Alguém pode dizer, mas esse não é argumento muitas vezes utilizado em relação ao quarto anjo, ele ter um início tímido? Devemos atentar ao fato de que não há nenhum texto de Ellen White declarando de que o quarto anjo tem um início tímido, que ele vai progredindo e que ele tem uma obra interna de reavivar, preparar a igreja. Nada disso. Esses elementos nós encontramos Ellen White falando em relação ao terceiro anjo. Portanto, faríamos confusão se aplicássemos ao que é próprio do terceiro anjo realizar e falarmos que é o quarto. Temos um texto muito precioso, escrito no próprio ano de 1888, está nos materiais de Ellen White, 1888, página 166, que diz assim: Disse o meu guia, há muita luz que ainda brilhará da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Essa mensagem entendida em seu verdadeiro sentido e proclamada no Espírito iluminará a terra com sua glória.
A grande e decisiva questão tem que ser apresentada a todas as nações, línguas e povos. A obra de encerramento da mensagem do terceiro anjo contará com a presença de um poder que enviará os raios do sol da justiça em todos os caminhos e valados da vida. E as decisões serão tomadas em favor de Deus como supremo governante. Sua lei será tida como a regra de seu governo. Então vemos que o ponto de controvérsia no final da história será a lei de Deus e em especial o sábado, que é um sinal entre Deus e seu povo. Por outro lado, a mensagem central do evangelho, do cristianismo e também do adventismo deve ser a justiça de Cristo, iluminando e fazendo pessoas aceitarem aquele que é o nosso grande Salvador e modelo. Vemos mais uma vez sendo destacada dessa mensagem do terceiro anjo, que ela é entendida em seu verdadeiro sentido, mas não só isso, entendida, não só ter a mensagem do alto clamor, como nós estamos falando, mas também proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. Há muita luz que ainda brilhará, Ellen White diz, tanto da lei de Deus e do Evangelho da justiça. Possamos meditar em relação a esse ponto e entendermos que não há contradição nos escritos de Ellen White, mas sim uma harmonia maravilhosa que encontramos. No ano seguinte, Ellen White também escreveu algo acerca do tema da justificação pela fé no Adventismo antes de 1888. Está também nos materiais de 1888, na página 348. Fizeram-me a pergunta: o que achas dessa luz que esses homens estão apresentando? Ora, tenho-vos apresentado pelos últimos 45 anos os incomparáveis encantos de Cristo. Isso é o que eu tenho tentado apresentar perante vossas mentes. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre esse assunto que eu já tinha ouvido de quaisquer lábios humanos, exceto as conversas entre mim e meu marido. Disse a mim mesma: visto que Deus o apresentou a mim em visão, vejo de forma tão clara e eles não o podem ver, porque nunca o tiver apresentado a eles como foi apresentado a mim. E quando outra pessoa apresentou, cada fibra do meu coração disse: Amém. Aqui vemos a experiência da irmã White com a igreja, que apesar de desde o início ela já ter compreendido essa ideia, e vemos a experiência maravilhosa que ela tem até mesmo antes de virar uma mensageira do Senhor, encontramos ela falando que, exceto em conversa que ela teve com o marido, nunca ficou de maneira evidente, clara esse ensinamento, apesar de ela sempre querer apresentar. Nós vemos isso desde a primeira visão dela, vemos a centralidade da pessoa de Cristo naquela visão maravilhosa do clamor da meia-noite. Lá também é apresentado Cristo guiando o seu povo e de forma destacada. Ela tentou apresentar naqueles 45 anos que tinham se passado, mas até aquele presente momento, vemos que até Wagner e Jones começarem a pregar, ela não tinha visto apresentado de maneira clara, nunca tinha visto de maneira assim, de modo que quando ela se deparou com a pregação de Wagner e Jones, ela ficou maravilhada, alegre com aquilo. Que tristeza a igreja ter rejeitado tudo isso. Aqui vemos de fato que Wagner em Minneapolis apresentou as ideias, ela disse que foi o primeiro ensinamento claro sobre esse assunto que eu já tinha ouvido de quaisquer lábios humanos, exceto as conversas entre mim e meu marido. Portanto, vemos de fato que o começo da luz da justiça de Cristo, relacionado ao terceiro anjo, ligado então com a lei, foi pela primeira vez apresentada
a partir daquele momento, naqueles anos de 1888. E aqui vemos mais um texto do mesmo ano, que está na página 420 dos materiais de 88, que diz assim: Deus enviou mensagem após mensagem ao seu povo, e quase se partiu meu coração ao ver aqueles que pensávamos que tinham sido ensinados e guiados por Deus, caindo sob o poder sedutor do inimigo, que os levou a rejeitar a verdade para esse tempo. Não sabem os homens, pela palavra de Deus, que exatamente tal mensagem, como a que ultimamente tem sido levada às igrejas, deve ser dada a fim de que a mesma obra que vem ocorrendo entre nós possa ser realizada? Alguns que deveriam ter sido os primeiros a acolher a inspiração divina da verdade, se opuseram diretamente à mensagem de Deus. Fizeram de tudo o que estava ao seu alcance para mostrar desprezo, tanto à mensagem quanto ao mensageiro. E Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. Então, vemos mais uma vez nesse texto a tristeza que foi para Ellen White ver a rejeição até de pessoas que tinham sido guiadas por Deus por muito tempo e que agora fracassaram nesse ponto, dando lugar a preconceitos e a uma série de coisas. E vemos aqui que não sabe os homens pela palavra de Deus que exatamente tal mensagem, como a que ultimamente tem sido levada às igrejas, deve ser dada, a fim de que a mesma obra que vem ocorrendo entre nós possa ser realizada. Então, enquanto uma minoria conseguiu aceitar essa mensagem e se beneficiar, a igreja, de modo geral, a sua liderança não aceitou. Ainda se colocaram entre a mensagem e o povo, impedindo que muitos aceitassem essa mensagem. E isso perdurou ao decorrer dos anos. Ellen White fala que depois que eles viram que era verdade, eles odiaram ainda mais essa mensagem. Isso foi contínuo. Houve aqueles que se arrependeram, mas de modo geral a igreja não foi beneficiada com essa mensagem. Então diz que eles fizeram de tudo e de fato Deus não pôde operar muitos milagres que ele gostaria de já iniciar, já começar a realizar naquele tempo. Vamos para o próximo tópico, já o tópico 5 do nosso estudo, que é o fato de que o quarto anjo vem após o decreto dominical. Já apresentamos evidências indiretas. Essas evidências elas foram apresentadas ao dizer que o alto clamor só ocorre depois do decreto e é apenas no alto clamor que o quarto anjo vem. Então já foi provado esse ponto na primeira parte do nosso estudo, mas aqui temos textos diretos ao ponto sobre isso, que vai nos fortalecer ainda mais. São textos da Review Herald e da Sign of the Times. Da Review é de 18 de dezembro de 1888, depois já de Minneapolis, e da Sign of the Times de 12 de junho de 1893. Estão ambos na meditação matinal de 77, Maranata, curiosamente na página 177, bem fácil de lembrarmos. Aqui então, esse texto nos dá detalhes preciosos de como vai ser a formulação do decreto, o protagonismo dos Estados Unidos no cumprimento profético, mas o texto vai tornar evidente que a lei de Deus ser invalidada por legislação é o sinal dos pecados de Babilônia se acumularem até o céu. E aí então o momento da repetição da mensagem do segundo anjo, que é agora o quarto anjo denunciando Babilônia, a grande Babilônia e suas filhas, a queda final desses poderes. Vamos ao texto então. Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus em sentido especial será invalidada em nosso país. Nos Estados Unidos ela está se referindo. Os governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos,
imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus, quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para coagir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os que guardam o sábado sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. Então, nesse primeiro texto, nós já encontramos que a lei de Deus tem que ser invalidada de uma maneira, num sentido especial, um sentido profético, e o sentido profético se cumpre nos Estados Unidos. Vemos que esse decreto dominical que falamos não é um decreto de um ditador, algo impositivo, mas uma lei de fato, que será passada no legislativo daquela nação americana, promulgada então de modo que vai invalidar o que a Constituição norte-americana falava sobre não fazer nenhuma lei de cunho religioso que viesse a violar a liberdade de consciência das pessoas. O texto da Sign of the Times vai dar o complemento com o assunto do quarto anjo, mas já vimos aqui que quando for promulgado essas leis, será invalidada a lei de Deus em nosso país, ela falando dos Estados Unidos. Aqui então na continuação diz assim: quando a terra que o Senhor proveu como asilo para o seu povo, a fim de que possam adorá-lo, segundo os ditames de sua própria consciência, a terra sobre a qual por muitos anos tem sido estendido o escudo da onipotência, a terra que Deus favoreceu, tornando-a depositária da religião pura de Cristo. Quando essa terra, por meio de seus legisladores, renunciar aos princípios do protestantismo e dar apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus, então é que será revelada a obra final do homem do pecado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. E então será o tempo para Deus atuar poderosamente em favor da vindicação de sua verdade. Diz o profeta: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participais dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, 1-5. Quando os seus pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Então a situação extrema do povo de Deus é sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. Vemos de maneira maravilhosa aqui o relato, dizendo que por meio dos legisladores vai ser aprovado essa imagem à besta, o protestantismo apóstata, que dará esse apoio ao papado, falsificando a lei de Deus. Essa vai ser a obra final do homem do pecado. Vai ser imposto então um ato nacional impondo o falso sábado. E aí então diz que esse é o momento de Deus vindicar a sua verdade poderosamente. E aí Ellen White cita o texto
de Apocalipse 18, de 1 a 5, e o texto do verso 5 fala que esse chamado para sair de Babilônia, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices, que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, ela mesma faz uma pergunta para responder. Quando que esse pecado se acumulou até o céu que a profecia fala? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Então o texto, ele deixa de maneira muito didática para entendermos que o momento, o tempo devido para a vinda do outro anjo é neste momento onde a lei dominical nacional é aprovada nos Estados Unidos. Aí sim é o tempo devido relacionado com o assunto do alto clamor que o quarto anjo virá então com grande poder. O terceiro, como nós vimos, ele já está em alto clamor, está em grande voz, e o quarto anjo vem somar mais poder, mais força, porque agora nessa altura nós sabemos que é a chuva serôdia, um derramamento sem medida do Espírito Santo em favor do seu povo, para levar a mensagem a todo mundo, a toda a cidade, a toda a vila. Diante de todas essas evidências apresentadas até aqui, desde a primeira parte, e vindo com textos tão claros sobre esse tema, fica difícil saber por que tantos então creem que o quarto anjo já veio. Por qual razão? Seria difícil a gente dar uma resposta completa, abrangente a isso, mas eu gostaria de me limitar a dizer um ponto. O primeiro é que esse ensinamento ele é muito antigo e por isso, então, podemos dizer que ele se propagou tanto ao decorrer do tempo. Esse ensinamento é tão antigo, de dizer que o quarto anjo já veio, que nos remete aos tempos de Ellen White, ainda em vida. E isso, então, nos esclarece um pouco do porquê, de repente, tantos adotaram essa falsa teoria. De fato, nós temos um texto para resumir esse ponto, de 1890, que está no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 80, uma carta de Ellen White endereçada ao Sr. Garmire, que defendia que sua filha era uma profetisa. Ellen White então escreve da seguinte forma: Satanás tem outros e mais fortes enganos preparados para vós. Pretendereis, se já não o fizestes, que tendes uma obra a fazer em relação com as visões de Ana, correspondendo àquela do poderoso anjo que desceu do céu, cuja glória iluminou a terra. Satanás vê que vossa mente é toda pronta a impressionar-se com suas sugestões, e ele servirá de vós para a vossa própria ruína, a menos que, em nome do Senhor, quebreis as algemas que vos ligam. Então, nesse texto, vemos que a origem dessa ideia está numa falsa profetisa, cujo nome era Ana, e que, então, já arrogando essa ideia que a sua obra correspondia àquela do poderoso anjo de Apocalipse 18. Na realidade, esse texto está falando, então, da filha do Sr. Garmire, a Ana Garmire. Curiosamente, na mesma década de 1890, surgiu também uma outra Ana, Anna Rice Phillips, que também era uma falsa profetisa e que veio com as mesmas ideias, considerando que o quarto anjo já estava atuando. E Jones, então, o grande pregador da mensagem da justiça de Cristo, acabou dando endosso a essa falsa profetisa e também começou a crer da mesma maneira que o quarto anjo já estava atuando. Então, essa é uma origem que nós conseguimos identificar na história adventista. Uma origem, como vemos, bem equivocada e, de fato, o Jones, depois de uma reprovação da parte de Ellen White, que estava na Austrália, veio uma carta para ele, ele reconheceu o erro na
próxima pregação. Ele tinha já utilizado os escritos da Anna Phillips no púlpito, juntamente com os escritos de Ellen White, e ele se arrependeu dessa postura, e a própria Anna Phillips também se arrependeu dessa prática, e aparentemente depois ela era uma jovem impressionável, começou a achar, né, que ela tinha tido sonhos provindos de Deus, e várias pessoas deram suporte a essa ideia a ela, mas ela por fim então reconheceu o erro também, se humilhou e de fato foi fiel na igreja até onde consta, fazendo um papel até mesmo como instrutora bíblica. A Anna Garmire, desse texto aqui que nós lemos, ela por fim ela se afastou da fé e tudo mais. Mas vemos que esse ensinamento de fato é muito antigo, se propagou, e a origem está com duas falsas profetas cujo nome era Ana, uma Anna Garmire e outra Anna Phillips. Aqui vemos de modo claro Ellen White dizendo que era um engano de Satanás pretender então que tinha alguma relação com essa obra do quarto anjo. Satanás tinha esse e outros enganos para eles. Esse texto ainda nós vamos voltar para ver um detalhe mais adiante, mas vamos para o último tópico 6, que vai nos trazer mais textos complementares a esse assunto para confirmarmos, que é sobre a obra do quarto anjo não é em duas fases. Essa é uma grande tese que surge, porque os textos são muito claros em apontar a chuva serôdia como tempo devido. A relação de quarto anjo e chuva serôdia é íntima nos textos. Então uma forma de escapar dessa ideia é dizer, não, mas primeiro tem uma fase antes disso, que foi já lá em 1888, e por fim ocorrerá esse cumprimento final. Ellen White em nenhum lugar fala disso. E vamos ver alguns textos comprovando isso. Grande Conflito, página 390. Está justamente no capítulo falando sobre o segundo anjo. E no último parágrafo, ela dedica esse parágrafo para falar do anjo Apocalipse 18 e o devido lugar para colocá-lo. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Então, nesse texto, vemos que é o momento da rejeição final da tríplice mensagem angélica. A igreja vai ter atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. Tem todos aqueles fatores que nós já falamos. Terá dado a beber do vinho da fornicação a todos os reis da terra. Terá os pecados se acumulados até o céu. E essa mensagem é dito que é a última dada ao mundo. Vemos então que a mensagem não faz uma obra interna de reforma na Igreja de Deus, mas ela é de fato para chamar aqueles que estão ainda nas igrejas caídas e no mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192, temos um texto valioso, publicado na Review and Herald, 29 de maio de 1892. Diz assim: não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste.
tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Cristo nos disse que vigiássemos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vigiai e orai, é a recomendação a nós dada por nosso Redentor. Dia a dia devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus para que faça sua obra na alma e no caráter. Quanto tempo tem sido desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas? Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui vemos nesse texto que não havia um tempo específico de que falar Ellen White. Isso ela escreveu em 1892. Vejam só, se de fato o anjo tivesse vindo 4 anos antes, ela não teria um tempo específico? Com certeza ela teria. De fato, esse texto aponta também que ela não marcou nenhuma data exata, algo para o derramamento do Espírito Santo, a vinda do poderoso anjo, que está aqui intimamente ligado, e fala que esse poderoso anjo ele se une com o terceiro. O terceiro estará atuando e então vem o quarto somar forças na conclusão da obra para o mundo. Desse modo, vemos que ainda que o anjo, como nós vimos já primeiros escritos 277, tem o seu tempo devido, ou seja, tem as condições, os pecados se acumularem até o céu, estar em alto clamor, em grande voz do terceiro anjo, tem o tempo devido, as condições proféticas para ocorrer isso, mas não há um tempo específico a qual apontemos para esse fato. E queria destacar ainda que a continuação ela nos dirige a atenção para a mensagem atual, que é de se preparar. É a mensagem, então, de estarmos prontos para receber a chuva serôdia, tendo as lâmpadas ardendo, preparadas. Então ela nos remete ao assunto da parábola das 10 virgens. E ela fala que devemos vigiar, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Vigiar e orar é a recomendação para o nosso tempo. Vemos a importância de que a mensagem atual não está relacionada com o quarto anjo, que inclusive vem com a mensagem caiu Babilônia, a mesma do segundo anjo. Mas vemos o destaque da mensagem do terceiro anjo, que está relacionado com a parábola das 10 virgens, assim como a mensagem do primeiro anjo, que fala do juízo, e aqui fala de vinda como ladrão também nesse texto. Tudo isso interligado, nos mostrando a importância de, em nossos dias, aprendermos mais e pregarmos o clamor da meia-noite. Sobre esse tema temos vídeos de estudos e os irmãos podem procurar estes temas. No texto a seguir, tal como no anterior, temos uma ligação de quarto anjo e chuva serôdia. Não dá para desassociar um do outro. Já vimos que não há 2 fases, 2 tempos. Ela fala de um tempo e sempre nos textos. Eventos finais, página 194, manuscrito 35 de 1891, diz assim: não necessitamos estar ansiosos quanto à chuva serôdia. Tudo o que devemos fazer é manter limpa a vasilha e preparada para receber a chuva celestial e orar que caia a chuva serôdia em minha vasilha, que a luz do glorioso anjo, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra em fazer soar a proclamação. Deixa-me ser colaborador com Jesus Cristo. Aqui vemos a postura adequada, não estar ansioso quanto a isso. O que importa é estarmos preparados, com a vasilha limpa. Aí sim será natural o recebimento da chuva serôdia. Que a nossa oração seja que caia a chuva serôdia em minha vasilha, que a luz do glorioso anjo, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Vemos maravilhosa associação e a verdadeira postura atual que deve ser nossa.
No Eventos Finais, na página 202, Ellen White traz um outro ponto que nos lembra justamente da experiência dos apóstolos. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. E então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Então, aquele dom de línguas no Pentecoste se repetirá aqui nessa experiência na chuva serôdia e ainda em maior grau. Nós sabemos que ela será mais poderosa. Então, Ellen White aguardava com anseio e desejo essa quebra de barreiras das línguas, de modo que o dom seria dado, tal como no Pentecostes seria dado no momento do quarto anjo vir. É importante agora nós analisarmos um texto também, muitas vezes mal utilizado. O texto é frequentemente relacionado com o quarto anjo. Porém, nós vamos ver que nada disso, o texto se refere justamente aos 3 anjos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114, um manuscrito 32 de 1896, diz assim: esta é nossa mensagem. A própria mensagem que os 3 anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. A obra a ser feita agora é a de fazer soar essa última mensagem de misericórdia ao mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus, mas introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. A obra aprofundar-se-á mais e se tornará mais intensa para o fim do tempo. E todos quantos são co-obreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente que já está iluminando a terra com sua glória. Então esse trecho final, não serão desviados da mensagem presente. Que mensagem presente? O próprio texto fala aqui da mensagem dos 3 anjos. Esta é a nossa mensagem. O começo que lemos fala sobre isso. E agora fala que já está iluminando a terra com sua glória. Já estava no processo em relação a isso. Esse texto, então, está no título, o capítulo é chamado Os 3 Anjos e o Outro Anjo. 2 páginas adiante, aqui nós estamos na 114 do Mensagens Escolhidas, volume 2. 2 páginas adiante, na 116, temos um subtítulo que fala A Mensagem do Outro Anjo. É a partir daí que começa-se a falar sobre o quarto anjo. Aí o texto diz assim: assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória. Essa mensagem confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Todo mundo será provado e todos que houverem estado nas trevas do erro, quanto ao sábado do quarto mandamento, compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. Então vemos aqui que o texto antes, falando da mensagem presente, que não serão desviados, se refere aos 3 anjos. 2 páginas adiante, é dito em relação à profecia de que a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada pelo anjo de Apocalipse 18. E as mensagens então se unem, confundem numa só. Vemos de fato como que é utilizados subterfúgios para provar pontos que não têm a base no espírito de profecia. A partir dessa evidência, vemos mais uma vez o índice escriturismo Mensagens Escolhidas falhar, ao apontar a página 114 como fosse referente ao quarto anjo,
sendo que vemos que 2 páginas adiante começa a falar desse assunto. Mais uma vez nós sabemos que a razão disso tudo está por trás daquela ideia equivocada que é só o quarto que ilumina toda a terra. Mais uma vez temos que falar disso. É essa ideia equivocada por trás que impede de se enxergar que de fato o primeiro anjo também tem essa missão e assim por diante. Temos de maneira evidente textos falando do primeiro e do terceiro anjo sendo com a missão de iluminar toda a terra. Não temos um texto evidente, explícito, falando do segundo anjo, possivelmente porque vai se concretizar o seu papel com a sua mensagem através do quarto anjo também, visto que ambos, segundo e quarto anjo, têm a mesma mensagem. Mas eu gostaria de destacar um outro detalhe na página 116, então, que a frase foi dita pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória. Ela está construída, essa frase toda, como se os fatos já estivessem no passado, já tivesse ocorrido. Porém, bem sabemos que a terra toda ainda não foi iluminada. Sendo assim, por que o texto é formulado dessa maneira? Vemos, de fato, que mesmo alguém que crê que o quarto anjo já veio, ele não crê que esse anjo já iluminou toda a terra. Então o texto, devemos entender por que é usado o verbo no passado. Devemos compreender que Ellen White, simplesmente aqui, ela está usando a linguagem do texto bíblico. Quando, então, João recebe a visão, ele via em visão como aqueles fatos já estivessem ocorrendo naquele momento. Então ele relata lá, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, tinha grande poder, a terra foi iluminada com sua glória. Em visão isso ocorreu para João. E a linguagem bíblica Ellen White faz também nesse sentido. De fato, temos uma situação semelhante a esse texto que nós lemos no Testemunho para Ministros, página 468 e 469, um texto muitas vezes utilizado também como prova. Mais uma vez, baseado no original em inglês, o texto seria assim: sei que se deve fazer uma obra em favor do povo, ou muitos não estarão preparados para receber a luz do anjo enviado do céu para iluminar toda a terra com sua glória. Na tradução em português, como está no livro, foi acrescentado que foi, ficando desse modo, a luz do anjo que foi enviado do céu. Na realidade, então, a leitura seria a luz do anjo enviado do céu para iluminar toda a terra com sua glória. De qualquer maneira, mesmo nós suprimindo então o que não está no original, que é o que foi, o texto fala anjo enviado. E alguns então pegam esse detalhe para falar então que já estava atuando o anjo. Isso tudo nos lembra de um outro texto. Nós vamos lembrar o texto falso, então, um texto que de fato de uma profetisa falsa que diz que o outro anjo estava atuando. Mensagens do livro volume 2, página 80, nós vemos lá que Ana começou a achar que tinha uma obra, então, a obra a fazer naquele momento, né? Era então correspondente àquela do poderoso anjo que desceu do céu, cuja glória iluminou a terra. Ambas as partes no passado. Então, isso significa que é uma prova que o anjo veio, esse texto? Seria muito lamentável, de fato, usar esse texto como uma prova, uma vez que o sentido que a mensageira do Senhor, Ellen White, é justamente o oposto, falando dos enganos de Satanás, achando que há uma obra agora correspondente, já na atualidade, naquele momento, 1890, correspondente àquela do poderoso anjo, tal como relatado por João, que ele desce, o anjo que desceu e iluminou a terra com sua glória. Simplesmente ela está aludindo ao texto bíblico. Dizer então que o anjo desceu
pegando esse texto como prova, teria que ser afirmado que ele iluminou toda a terra também. E isso ninguém é capaz de afirmar, porque sabe que seria um erro grosseiro afirmar tal coisa. Então, a mesma coisa nós encontramos aqui no texto Testemunho para Ministro, que fala anjo enviado, e nós encontramos também o texto Mensagem Escolha, volume 2, página 116, que falou também o anjo que iluminou a terra com a sua glória. Os verbos no passado aqui simplesmente aludem ao texto bíblico, nada mais do que isso. De forma semelhante, nos 3 textos a seguir que nós vamos ler, temos várias recomendações que devemos nos preparar para receber o 4º anjo. A questão de muitas vezes os textos parecerem que já é o tempo dele, de fato é porque se o povo de Deus se preparar, vai reaviver a primitiva fé e prática na igreja, as fogueiras da perseguição se reacenderão, a mensagem se avolumará em alto clamor e será o tempo devido do outro anjo se apresentar e, portanto, a chuva serôdia ser derramada. Então, quando nós vemos que o que impede tudo isso de ocorrer é a falta de preparo do povo de Deus, e aí temos o texto do Serviço Cristão 253, que fala da maior parte ser cooperador de Deus, um povo esclarecido. Quando isso ocorrer, a maior parte dos membros da igreja serem assim, aí será então recebido o derramamento da chuva serôdia. Nós encontramos dessa maneira que os textos a seguir podem dar uma noção de já atual naquele momento, e isso se dá devido ao fato de que, se o povo se preparar, logo o 4º anjo vem. Devemos então ler os textos dessa maneira, com essa noção. O texto agora que eu gostaria de ler é da Review Herald, 18 de agosto de 1885. Diz que a mensagem do 3º ano deve alcançar toda a terra. Isso nós já vimos em outros textos. Despertar o povo, chamando sua atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Outro anjo une sua voz com o 3º anjo, e a terra é iluminada com sua glória. A luz aumenta e a luz resplandece sobre todas as nações da terra. Ela deve fulgurar como uma luz que incendeia. Será manifestada com grande poder até que seus raios dourados tenham sido derramados sobre cada língua, povo e nação sobre a terra. Pergunto-vos, o que estáis fazendo a fim de estar despreparados para esta obra? Estáis construindo para a eternidade? Deveis lembrar-vos de que esse anjo representa o povo que tem essa mensagem para proclamar ao mundo. Pertenceis a esse povo? Alguns querem trazer que essa parte final, esse anjo representa o povo que tem essa mensagem, seria uma referência ao 4º anjo. Inclusive, muitas vezes foi acrescentado entre parênteses que esse anjo é Apocalipse 18. Se fosse para dar algum acréscimo ao texto, para ficar claro que não faz parte do original, deveria ter sido posto entre colchetes. Mas é temerário também fazer essa relação direta, como se não reconhecesse também que o texto fala do 3º anjo, falando que essa é a obra atual e que vai vir o outro anjo também. E quando vir, vai a terra toda ser iluminada com sua glória, será manifestado grande poder. Então nós vemos de fato que a obra atual é do 3º anjo. E ela faz perguntas retóricas. O que estáis fazendo a fim de estar preparados para esta obra? Então vemos que para tomarmos partes na obra final, devemos então nos preparar tendo o 3º anjo purificando, e desta maneira o outro anjo virá para se unir com a voz do 3º. E aí vemos essa relação, então, importante de como que estamos construindo para a eternidade, estamos nos preparando para isso.
Então, se nós estivermos representando bem o terceiro anjo, na realidade os 3 anjos, nós então vemos que de fato ocorrerá a obra final, a conclusão da obra com o derramamento do Espírito Santo. Outro texto nesse sentido nós temos na Sign of the Times, de 1 de agosto de 1892. Se quisermos receber a luz do glorioso anjo que deve iluminar a terra com sua glória, devemos cuidar para que nossos corações estejam limpos, esvaziados do eu e orientados em direção ao céu, a fim de estarmos prontos para a chuva serôdia. Preparemo-nos para unir-nos na proclamação do anjo que há de iluminar a terra com sua glória. Então aqui é um texto de 4 anos depois de Minneapolis, onde fala que se quisermos receber a luz daquele outro anjo, devemos cuidar agora para esvaziar o eu, o coração estar limpo. Assim nós estaremos prontos para a chuva serôdia, ou seja, estar pronto para o outro anjo, para receber a luz do outro anjo, é estar preparado para a chuva serôdia. E ela termina dizendo: preparemos para unir na proclamação desse anjo que há de iluminar a terra com sua glória. Esse texto 4 anos depois de Minneapolis. O texto anterior que nós lemos da Review Herald pode ter passado um detalhe por alto. Aqueles que querem a todo custo trazer esse texto como evidência da atualidade da obra do quarto anjo, rompem com a própria explicação deles, visto que o texto é de 18 de agosto de 1885, 3 anos antes de Minneapolis. Então, agora fica difícil. O anjo veio em 88 ou veio antes disso? Então, sempre a explicação dada é que vem em Minneapolis. E, portanto, mesmo nessa ideia, o texto não poderia estar apontando para uma atuação do quarto anjo. Então, vemos de maneira clara aqui a correlação dos textos. Um texto antes de 88 falando de um preparo, texto depois de 88 falando de preparo ainda, não estava na atualidade, não tinha vindo ainda o outro anjo. Agora temos da Review Herald de 1º de abril de 1890, que também é muito interessante. Diz que o profeta declara: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. Aí Ellen White comenta: claridade, glória e poder deverão ser adicionados à mensagem do terceiro anjo. Então, não que já ocorreu, mas deverão ser adicionados à mensagem do terceiro anjo, de onde quer que ela seja pregada. Na manifestação do Espírito trará convicção. Quando essa luz vier ao povo de Deus, quando ela vier, de que maneira ficará sabendo disso quem quer que seja dentre nossos irmãos? É certo que até agora não vimos a luz que corresponde a esta descrição. 2 anos depois de Minneapolis, Ellen White afirmando: é certo que até agora não vimos a luz que corresponde a essa descrição. Por que isso? Porque quando ele vier, ficará patente então a atuação desse outro anjo, porque com ele vem o derramamento sem medida do Espírito Santo. Temos agora o texto final para lermos, uma recomendação maravilhosa e que também deixa claro que o quarto anjo ainda não veio. Em todo esse estudo que estamos concluindo agora, vimos que o objetivo não foi polemizar, mas sim esclarecer vários pontos, várias interpretações que ao decorrer do tempo foram criando força e que à luz dos textos são derrubados. Sabemos que na atualidade há diversos grupos adventistas que, ao estudarem o assunto maravilhoso de Wagner Jones pregando a justificação pela fé, estudarem a história, a sua mensagem, são levados a crer, através dessa ideia antiga, como nós vimos. O próprio Jones acabou
cometendo o erro de achar que já estava atuando o quarto anjo, mas que posteriormente ele reconheceu o seu erro. Vemos então, dessa maneira, que diante disso tudo, devido ainda à influência grande em nossos dias, de vários grupos adventistas pregando dessa maneira, é importante colocar no devido lugar o tempo da obra do anjo de Apocalipse 18, sabendo que os 3 anjos de Apocalipse 14 já estão atuando. Sucessivamente isso ocorreu. No outro texto podemos expandir mais em relação a eles. Teremos um estudo especial, inclusive, sobre o 3º anjo, que é o mais poderoso dos anjos. Aguardem esse estudo, em breve será realizado. E vemos então, de fato, que os 3 anjos, o primeiro iniciando em 1798, o segundo anjo iniciando no verão de 1844 e o 3º anjo no outono de 1844, eles de forma cumulativa, um seguindo o outro, estão em atuação no momento em que falamos. E não sabemos quanto tempo temos à frente, mas há essa condição de haver um povo preparado e selado para a sacudidura, e ela virá. Aí sim, nesse último conflito, nessa crise final da história terrestre, será o momento de haver a repetição da mensagem do 2º anjo, de modo que venha trazer um último convite para aqueles que ainda estão nas igrejas caídas e estão no mundo, para que eles saiam dessas igrejas, para fazerem parte do remanescente final. Vemos esse tema de forma muito maravilhosa, harmoniosa em todos os pontos. O tempo devido dos anjos é algo importantíssimo de nós estudarmos. No próprio assunto da parábola das 10 virgens temos mostrado as evidências do primeiro anjo não se limitando apenas a Guilherme Miller, a partir de 1831, 1833, mas desde 1798 foi descerrado o livro de Daniel e muitos compreenderam as profecias referentes ao tempo do fim, que começou naquele ano. A partir dali já temos pregadores. Destacado temos José Wolff, já 10 anos antes de Guilherme Miller, pregando a mensagem do primeiro anjo. Então esses temas, eles se relacionam. Mas aqui então, para concluirmos, temos um texto do ano de 1900, do Testemunho para a Igreja, volume 6, página 406. Também está no Testemunhos Seletos, volume 3, página 13. Esse texto diz assim para nós: devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho da maior magnitude e da mais elevada importância. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas e assim sendo preparados para a vinda do outro anjo celeste que com sua glória iluminará o mundo. Como revelado na leitura desse texto, a igreja remanescente, quando ela realizar o trabalho que lhe cabe, ou seja, fazer soar as 3 mensagens angélicas e sendo assim fiel, estará preparada para receber o anjo Apocalipse 18. A advertência dada a nós, e fica para nós esse texto final, é que devemos desfazer de nossos planos acanhados, tímidos, negligentes, egoístas, fazendo então uma obra de maior magnitude. Mas para fazê-lo, o que nós temos que primeiro entender? Que temos essa obra, compreendermos que é da mais elevada importância levar adiante a tríplice mensagem angélica. Ao realizarmos esse trabalho, reconhecermos e colocarmos em prática, estaremos sendo preparados automaticamente, naturalmente, estaremos sendo preparados para a vinda do outro anjo celeste que com sua glória
iluminará o mundo. Deus seja louvado por essas mensagens e que possamos a cada dia mais nos desprender deste mundo e se preparar para a pátria celestial. Que esse seja o desejo de cada um de nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.